Morada do Aqui Povo. ninguém se cala. Olha só a dupla que a gente está recebendo hoje aqui, meu irmão. Olha só, anunciamos amplamente, é um momento especial para o nosso microfone verdade no quadro Conversa que Interessa. Esse bate-papo de hoje, sem sombra de dúvida, será um dos mais interessantes. Aqui com o Fábio Dedão e também com o Yuri Vinícius. É a dupla forte do Cerrado Dinâmico. Boa tarde, Dedão. Boa tarde, Aurivan. Boa tarde aos seus ouvintes aí do programa Microfone Verdade. Boa tarde pro Yuri, né, Yuri? Boa tarde. Boa Estamos tarde grudados também. hoje, né? Todo mundo Boa juntinho tarde aqui. pro nosso amigo também, que tá Por aqui. Valdemito. Meu sonho é conhecer o O Valdemito. seu sonho, Sempre então, acompanhando ele nos bate-papos ali. Vamos ter que mostrar esse momento desse aperto de mão aqui, é o jeito. O pessoal tem até um mistério. O pessoal não é? conhece quem é Valdemito. Quem é Valdemito? Só escutam a voz dele. Ele herdou esse mito de quem mesmo, hein? Eu vou postar um story depois lá no Cerrado Dinâmico. Aí o pessoal vai lá na nossa página para ver quem é o Valdemito. Pois é, então tá fechado assim, ótimo, ótimo. Bom, Yuri, vamos começar por ele, viu, Fábio? Você pensava que eu ia começar por você, mas Não. vamos começar por Yuri. É o correto. Opa, é o correto? Então acertei. Meu jovem, fala para nós de quem foi a ideia de implantar esse magnífico podcast, que na verdade se apresenta com áudio, com vídeo, em outras metodologias, de modo a atender realmente o grande público consumidor, digamos assim, da internet. De quem foi a ideia realmente? Boa tarde, Aurivan. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tocantins. Aurivan, essa ideia surgiu enquanto eu estava com Covid, isolado. Olha E só. aí eu tive essa ideia que, na verdade, já era de um desejozinho latente, alguma coisa que já vinha de muito tempo ali. Sei. E em determinado momento eu ali assistindo um outro podcast, o Certo. Flow, que é a maior referência no Brasil, o Flow Podcast. Olha só, começou E- bem, né? Se e- espelhando logo em algo que está bem lá em cima. Pode continuar. E aí, eu olhando aquilo ali, e aí veio, como eu falei pra você, esse desejo de algo nessa área de comunicação, de fazer algo que eu já sonhava com isso. E aí eu olhei assim, eu falei, rapaz, eu acho que eu dou conta de fazer algo parecido com isso. Eu acho que agora aquele projeto que eu pensava vai. E aí comecei a olhar algo relacionado a isso aí, e pensar em nomes, pensar em algumas coisas nesse sentido, e saiu o Cerrado Dinâmico. Aí pensou logo no nome do Fábio? Rapaz, eu preciso confessar que não foi de primeira. Revelação. Não foi de primeira. Não Ao foi de vivo. primeira. Então, mesmo por intuição, eu comecei pela pessoa certa, né, Tá vendo? Fábio? Lógico que eu tô te falando. Rapaz, que Por isso, intuição se forte. você falasse assim, vamos começar pelo Fábio, não, comece pelo Yuri. Rapaz, então a intuição foi forte. Pra gente colher essa informação. Eu acredito- Já vi que a conversa vai ser muito boa. Eu acredito que você escolheu eu pra começar por conta da minha careca e aí falou assim, Não. os idosos primeiro. Não, jamais. Hoje a Exatamente. gente tem muitos jovens Pois é. calvos, né, Aurivan? E o nome Cerrado Dinâmico, porque a ideia do podcast você já contou, tal, que já vinha acalentando. E o nome, para definir Cerrado Dinâmico. O nome Aurivan foi a ideia de ser algo regional, algo com a nossa cara, algo com que a pessoa que na hora que batesse o olho soubesse que era algo daqui, sabe? E isso por isso veio o Cerrado, né? E o dinâmico, eu me inspirei naquele programa da Rede TV, o Leitura Dinâmica. Leitura dinâmica. Eu assistia Isso. demais. Um E jornalismo aí eu- especial. Para aquela época era um avanço muito grande. Isso. Né? E aí eu achei legal do formato e o nome dinâmico, eu falei assim, é mais ou menos a pegada do que eu quero. Olha só. E aí rapaz. juntei os dois e falei, é isso, é Cerrado Dinâmica. E fechou. Fechou. Beleza. Sem falar que o cerrado, né, é uma vegetação, um bioma importante que liga, né, a Caatinga e os demais, ou seja, faz a ligação completa com floresta amazônica e tudo mais, né? É uma característica justamente do Cerrado que ele está aqui nesse elo entre todos os outros biomas, ou quase todos os outros, né? E aqui no Tocantins nós temos a oportunidade de uma região que é o Cantão, que tem esse dinamismo justamente de unir Pantanal, Pois é. a Amazônia, a floresta Amazônica. amazônica, o próprio Cerrado. Então, acho que é muito nossa cara E isso. do outro lado, mais na frente um pouquinho, já chega Piauí e Maranhão, já Isso. começa A Caatinga. um cheirinho da Caatinga. Isso, Olha, justamente. Fábio, essa aqui é sua. Eu me inspirei em você agora, o cheirinho da Caatinga. Cheirinho entendeu? da Caatinga, Só que né? essa Caatinga de lá é com 2 A. verdade. Caatinga. Mas não é sabe- Caatinga, mas- não é Caatinga normal, né? É Caatinga. Mas Cara, sabe que é muito pertinente essa sua observação, isso em relação ao Fábio Dedão? Sei. Porque eu não sei se no dia que você foi lá no nosso A podcast, gente te se informou você falou isso. Fábio Dedão é uma das poucas pessoas que eu conheço que não sente cheiro. Eu não tenho olfato, Aurivan. Não, mas ele falou naquele falou. dia. eu não tenho Então olfato. foi isso. Você... então Ficou na cabeça. Mais uma intuição. Tá vendo? Mas eu acho que eu vou jogar hoje nessas loterias. Jogue. Ei, a Mega Hoje, tá... hoje é o jeito.
Aurivan sensitivo. Bom, hein, Fábio? E essa ideia de levar para o lado também divertido, né? Até com um pouco de humor, foi sua ou o próprio criador já teve também essa noção de levar para esse lado? Na verdade, assim, o Yuri, ele meio que mapeou ali o mercado, que ele falou que eu não fui a primeira opção, né? Sei. Eu não fui o primeiro escolhido. Mas enfim, então tá bom. Mas tá tudo certo. Ele me revelou isso bêbado num bar uma vez. Foi mesmo? Então tá bom, tudo certo. Aí, assim, essa ideia foi quando eu recebi o convite. Né? Ele me convidou ali pra gente meio que intercalar isso mesmo, né? Porque o Yuri, mesmo não sendo da comunicação, da área de comunicação, ele é um cara que se comunica muito bem. Então a gente acabou casando essas duas coisas. Ele é um cara mais que consegue conduzir melhor ali, e eu vou mais nas interseções ali, jogo uma piadinha para manter o clima. O lado da diversão. O clima gostoso. Um alívio cômico, né? Isso. Exatamente. Na hora de falar sério. Mas se não tiver cuidado, o Fábio já entra com uma coisa cômica também, né? Mas sabe o que é? O negócio tá tão grave, a convivência já tá tão grande, que Yuri volta e meia solta umas piadas bosta também no podcast. Eita, rapaz, bom demais. Bom, eu sei que nesses 100 episódios, estamos agora no 99º, né? Isso. O 100º é hoje. 100º é hoje. Eu sei que com esses 100 que serão completados hoje, muitos momentos marcantes e hilariantes passaram por lá. Vamos enumerar alguns? Vamos. Vamos lá? Você quer puxar algum? Você quer lembrar de algum? Ou você quer que a gente cite? Às vezes eu acompanho bastante, né? Mas um deles, né? Tem um importante, tem um muito importante. Foi o que você participou, que eu participei? Você esteve lá com a gente. Rapaz, que momento foi esse? Um cara muito, muito bacana, e a gente conhecia só a fama do Aurivan, mas a gente não conhecia assim de papo. Foi uma prosa muito grande, né? E a gente conheceu o lado do Aurivan, compositor, poeta. Rapaz, Vocês que não sabem. Você vê, foi revelado bem lá no Cerrado Dinâmico. Quem não conhece, vai lá no canal depois. Que é uma característica do Cerrado Dinâmico, Aurivan, é mostrar esse outro lado das pessoas. Sim. Por exemplo, as pessoas conhecem você, o comunicador do rádio, conhecem todo esse trabalho que você presta, mas não conhecem tudo aquilo que a gente conseguiu levar de você. Exatamente. Sua história de vida. E assim como foi com você, foi com outras pessoas. A gente levar, por exemplo, muitos políticos que passaram por lá, que usaram muito bem o espaço do Cerrado Dinâmico, conseguiram mostrar seu outro lado, a pessoa por trás do político, a pessoa por trás do cantor, por trás de um do humorista, do Certo. músico, entendeu? Então a gente tem essa oportunidade. Arrancar o máximo de informações. Isso, de levar além. Sei. Bom, entre os políticos, parece-me que o Amasta deixou uma... Todo mundo lembra da Amasta. Você já imaginava que eu ia perguntar. Eu imaginava. Eu acho que o Amasta deixou um ponto bem marcante, não foi? Porque o Amasta, assim, foi pra gente é um episódio emblemático. Primeiro porque o Amasta é uma pessoa, assim, a pessoa Amasta é um cara muito bom. É um showman. Espontâneo, ele né, é muito também. espontâneo. Ele é desbocado e a gente gosta desse tipo de papo. Né? E acabou ele soltando uma frase, uma pérola, que foi muito bem interpretada por alguns e muito mal interpretada por outros. Cada um analisou de uma forma. Né? Então criou assim uma certa discussão, e para nós é um episódio marcante porque foi o episódio que a gente considera como que a gente furou a bolha. Né? Porque até então a gente tinha um certo público ali que acompanhava a gente, só que depois do Amasta, o vídeo dele viralizando em WhatsApp e tudo mais, rendeu matérias jornalísticas, críticos políticos criticando, áudios de WhatsApp. Foi uma repercussão enorme. Então, pra gente, foi um divisor de águas ali, aquele episódio. Foi muito bom. E você em si, como interpretou? Desculpa assim a pergunta, né? Porque às vezes o apresentador é apenas o fio condutor da informação e aquele que busca a revelação do entrevistado. Mas como é que você viu aquela declaração do Amasta? Cara, assim, eu costumo dizer que o Amasta falou a coisa certa com as palavras erradas. Né? Da mesma forma que eu pensei. Exatamente. Porque, assim, se você analisar, hoje, então, depois das últimas eleições, Porto Nacional sai ainda maior, politicamente falando. E a gente merece uma cidade um pouco mais... a gente esperava que Porto Nacional fosse uma cidade um pouco mais desenvolvida, né? Mais bem olhada. Claro, não estou dizendo que os políticos que aqui estão não fazem nada pela cidade. Mas pela grandeza... pela representação histórica de Porto. Ainda é pouco. A representação política de Porto. E pela proximidade da capital, se você analisar as outras cidades perto das outras capitais do Brasil,
Porto Nacional está atrás. Está atrás. Está atrás ainda. A gente tem potencial para ser um Anápolis, para ser uma Aparecida de Goiânia. A Ananindeua, por exemplo, a potência, né? Então, assim, pela representação política, Porto Nacional merecia muito mais, merecia estar muito mais bem avaliada. E é uma coisa que a gente está buscando melhorar. E foi isso que eu entendi da fala dele. Tanto que a gente também. Chega um momento que a gente fala lá, não consigo, não tenho argumentos para discordar de você. Que a gente falou para ele, não tem argumento para discordar de você. Eu só achei que ele não deveria ter generalizado a cidade, né? Deveria ter apontado para a força política que tinha, né? Sim. Exatamente. Mas é aquele negócio. Tá na semântica, né? Ele é um cara que domina bem a fala, bem a dicção, então ele consegue soltar em direta, mas sem atingir diretamente o pessoal. Até porque a gente sabe que na política, um dia você dá um tapa na cara, amanhã você tá abraçando o cara porque você precisa dele. Então ele jogou ali nas entrelinhas, basicamente. Sei. Bom, Yuri, no seu caso, você também viu pelo mesmo lado ou tem alguma outra impressão? A minha avaliação daquela fala do Amastro é a mesma do Fábio. Eu concordo também que ele falou a coisa certa com as palavras erradas, né? Porque, tanto que no momento que eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu sou obrigado a concordar com você. Eu lembro. Né? Eu falei, eu sou obrigado a concordar, e aí as nossas falas, inclusive, como o Fábio falou, por um crítico, um jornalista, foram até mal recebidas, isso. Né? Falaram mal da gente. Não tem como. Criticaram bastante. Como apresentador não pode levar a culpa pela declaração do entrevistado. Mas, por exemplo, muita gente comentou naquele momento, Aurivão, o seguinte, falou assim, eu não acredito que esses caras receberam isso na cara assim, do Amastro, sem falar nada. Mas, por exemplo, hoje até obrigado por essa oportunidade de falar isso. Primeiro oportunidade. Aqui pode falar. Porque é o seguinte, quando o Amastro começou a falar, eu falei assim, eu não acredito que ele tá falando isso na minha cara. Porque eu sou bairrista. Bairrista como a gente é. Eu sou muito bairrista. Eu falei, não acredito que ele tá falando isso na minha cara. Aí eu esperei ele falar mais um pouco para me entender o contexto. Que é o certo, né? Concluir, né? Isso. Quando ele falou, aí eu fiquei sem reação. Eu falei, eu sou obrigado a concordar. Porque realmente nós temos muitos representantes e não somos representados à altura dessa proporção de representantes. Ótimo. Isso, é perfeito essa colocação. Perfeito. Não tem mais o que... Isso. E, na verdade, tem um outro detalhe também. Quando você vai para a linha do apresentador, você não está ali para contestar o entrevistado. Isso. O povo tem que entender isso. No momento que a gente chama, por exemplo, aqui para uma conversa que interessa, você está livre, à vontade, para dizer o que quiser e se responsabilizar pelo que vai dizer. Exatamente. Entendeu? Tanto que a gente então, as pessoas têm uma mania, né, de achar que o apresentador tem que controlar. Não é um debate político. Não tem regra. Então, não é a gente que controla. Pronto, e a gente não está ali, igual a gente sempre fala, o Cerrado Dinâmico, a gente não está ali para bater de frente com ninguém. A gente está ali para conversar. Apesar de que a gente emite nossas opiniões, né? A gente sempre fala ali, a gente não tem, inclusive, a pretensão de chamar de entrevista. Tanto que a gente nomeia nossos episódios de prosa. De prosa. Vamos prosear. Eu falei para prosear. É como aqui, a gente fala a conversa que interessa porque não é uma entrevista, é uma conversa, um bate-papo. Justamente. Então é a mesma pegada nesse sentido, Orivan. E aí a gente até emite nossas opiniões. Só que naquele momento eu fiquei de pés e mãos atadas. E se você pegar, é engraçado que se você pega o vídeo, vai lá no canal depois, vai no vídeo do episódio do Amasta, se você pegar o vídeo, você acompanha isso corporalmente. O Amasta falando, o Yuri dá uma encostada para trás assim, coloca a mão aqui e tipo assim, para tentar... Não ouvi também, uma reação de quem não estava aceitando. E aí depois que ele vai falando, ele vai meio que desarmando ali, até que a gente começa a falar. Mas o homem é ator também, que dá pra... E Charlie Chaplin, sem falar nada, transmitiu tudo, olha só. A linguagem corporal. O corpo fala. Cinema mudo. Amor sem palavras, cinema mudo. Cinema mudo, exatamente. Além dessa situação, né, que levou até muita gente a fazer uma análise mais completa da atuação política dos nossos atores, representantes de Porto Nacional. Que foi muito bom. Mesmo assim, eu acho que vocês deverão concordar, Porto se fortaleceu muito mais nessa. Sim. Agora, vamos aguardar que mais uma vez não seja preciso a gente ouvir essa pecha novamente, né? Justamente. É o engraçado que porque hoje dessa vez tem demais. 3 federais, governador... É isso que eu ia comentar com você. Porto está tão numericamente bem representada que até quando o governador sai para ir para a COP27, o outro governador que assume também é de Porto. E o presidente da Assembleia, que é o substituto do que assumiu, também é de Porto. Também é de Porto. Então, assim, eu falei aqui, Porto Nacional é supremo na política. Agora, essa supremacia, não sei se vocês concordam... A gente tem que rever na cidade. A gente tem que ver em desenvolvimento. Em números, em fatos. Exato. Dados concretos na saúde, na educação, na segurança pública, que ainda deixa muito a desejar. Temos poucos policiais para uma região e uma cidade muito grande. Então nós vamos torcer para que isso realmente aconteça, né? De fato,
Mas isso à altura da representatividade que temos. Isso é bom porque vai acabar, quando criou-se essa discussão, acaba que conscientiza a população a observar melhor os nossos representantes aqui, né? A gente vai acompanhar agora os próximos anos e depois a gente vai fazer essa análise. Poxa, beleza, tivemos esses tantos de representantes. O que aconteceu? O que foi feito? Então já desperta uma crítica na sociedade. Como vocês discutem muito essa situação lá no Cerrado Dinâmico, nós temos aqui projetos audaciosos que agora vamos torcer para que saiam do papel. Sim. Um deles, esse anel viário, que não é mais anel viário, é uma grande avenida norte e sul. Sim. Só falta receber a urbanização como tal. Exato. Passeio público, iluminação adequada, sinalização. Isso aí não é mais anel viário, passa no meio da cidade. É um mega projeto que tem que acontecer de um portal ao outro. Isso. Esperamos que o outro saia também, né? E providenciar também um anel viário, porque se o anel viário se tornou uma grande avenida, tem que ter um anel viário. Que já tem um projeto para ser lá pela Avenida né? Não, bem mais em cima, lá pelo Mané João, passando por trás do Padre Luso, lá por cima mesmo, para sair lá perto da Granol, já depois do portal por ali. Então, é importante que isso aconteça. É importante a cidade já precisa disso há muito tempo, porque não pode ficar esse movimento grande aqui por dentro, né? Não, é engraçado. Movimento de caminhão, porque serão milhares de caminhões por dia, depois que a ponte estiver pronta. Todo mundo sabe desses dados que são estarrecedores. Sim. Né? Isso é importante você falar disso, porque outra coisa que o Cerrado Dinâmico também faz é ajudar nisso também. Claro. Porque a gente já recebeu, por exemplo, o prefeito Ronivon 2 vezes, né, Yuri? Sim, 2 vezes. E o Ronivon sempre fala, né, que eu pego no pé dele pra caramba, porque tudo que ele propõe, que ele promete, a gente fica em cima, a gente cobra. A minha Avenida São Salvador ali, abraço Ronivon. A minha Avenida São Salvador, por muitas vezes que a gente recebeu ele lá, eu sempre falava, Ronivon, e aí? Virou marca registrada aqui. Como é que tá a minha Avenida São Salvador? Então ele sempre ia atualizando a gente, ele sempre vem aqui também, né, atualizar das obras, eu sempre acompanho vocês. Então, assim, é um espaço importante para a sociedade cobrar também. Claro. Né? Claro, nem sempre a gente vai trazer um político e tudo mais, mas quando tem, e aí, o que está fazendo? O que você tem de interessante para a gente? Hospital novo. Hospital novo. Araguaína já tem o dela quase pronto. E não o tem nosso problema, quase pegou fogo esses dias. Grupi, o nosso está tão ruim que ali é questão de instalação arcaica, obsoleta, antiga, não dá mais conta. Quando você vai aumentando a estrutura elétrica que você tem, não dá mais conta de absorver algo a mais que está sendo preciso instalar lá, como o UTI, por exemplo. Exatamente. Olha, ou seja, precisamos urgentemente do novo hospital. Tem uma brincadeira no Hospital Regional de Porto Nacional, que é de costume do portuense, que é se referir ao Hospital Regional como Ozego. Né? Que é característico. Talvez seja preciso construir um novo hospital para que não seja chamado, porque quando era Ozego, era esse hospital. Isso já tem tanto tempo. E ele ainda continua a mesma estrutura da Ozego, e por isso que talvez que o portuense chame de Ozego. Então tem que construir esse outro hospital para se desprender, para que acabe essa piada. Você conseguiu me entender? Consegui demais. Precisamos de outro. Deixa o Ozego lá e faz o hospital. Eu só não consigo entender porque no mesmo embalo de Gurupi e Araguaína, Porto também não já teve pelo menos o início do seu grande hospital novo, com a estrutura possa atender a toda a região, que é muito grande. E aí a gente entrando não só na questão de hospital, mas de toda a parte de infraestrutura, claro. Todo mundo sempre utiliza a mesma desculpa. Ah, não, mas é porque Porto é próximo de Palmas, é rapidinho, é não sei o quê. Porto não pode ter um shopping porque é perto de Palmas, Porto não pode ter um hospital de grande porte porque é perto de Palmas, mas a gente atende uma região enorme para cá. Então emenda Porto com Palmas, cadê? Nós não temos ainda, está tão distante ainda, né? Se acontecer isso, eu fico pelado na rua, vai dar ruim. Pois é. Eu não aceito, não. Outro projeto audacioso, né, seria o prolongamento da Avenida Beira Rio até a Nova Ponte, e aí nós teríamos uma ótima situação também até para os moradores da Zona Sul da cidade, que durante algumas gestões não receberam muitos benefícios em comparação com a Zona Norte. Exatamente. Né? Então seria um grande benefício para o Alto da Colina, Jardim Brasília, São José, até chegar na Nova Ponte. E vai ter um movimento grande. É muito importante isso aí também, porque eu como um cara de periferia, né, que eu sou do Planalto, nascido e criado no Planalto, eu vejo muito que falta essa questão de infraestrutura. A infraestrutura é que leva o desenvolvimento para o restante. Claro. As outras coisas. Por exemplo, hoje o Planalto é praticamente uma outra cidade. E agora com essas obras, claro que tem suas críticas, tem seu ponto de crítica, mas uma coisa que eu elogio muito o trabalho do Ronivon é por causa disso. Hoje a Avenida São Salvador mudou o fluxo de trânsito do Planalto completamente. E quando completar ligando lá no Planalto, já ajuda até aqui mesmo no Anel Viário, nem vai desafogar mais. Saindo do fórum aqui e indo até o Brigadeiro Eduardo Gomes, naquela obra que foi feita, praticamente concluída,
e quando finalizar essa parte que pega São Salvador e vai até ali próximo ao Colégio Angélica Aranha, que eu tô na cola do secretário, falo, vocês têm que fazer isso aí, cara. Sei. Tem que fazer isso acontecer. Porque são obras de custos elevados. Exatamente. É exatamente aí onde os 3 federais vão entrar, e eu vou cobrar muito aqui. Tem que captar. Eles já sabem que nós vamos, nós, né? Porque vocês Sim. também fazem um programa parecido, discutindo problemas em busca de soluções. Enfim, vamos voltar para o Cerrado de Dinâmica. Vamos pro Cerrado de Dinâmica. Nós estamos falando de política, infraestrutura. Mas é isso. É a nossa vontade, né? É a vontade nossa, porque nós sentimos também na rua a grita da população que quer isso também. A cidade grande, com a grande importância política, e a gente não consegue ver isso na prática, na mobilidade urbana, nos serviços de saúde, de educação e segurança. E legal que você falou isso, Aurivan, porque é o seguinte, no Cerrado Dinâmico a gente adotou uma característica, a gente consegue fazer isso, graças a Deus, que é de abordar assuntos polêmicos, assuntos delicados, aquilo que, como a gente costuma dizer, deu na Rádio Peão. A gente meio que criou esse quadro lá no Cerrado Dinâmico, e a gente pergunta para pessoas que vão lá um assunto que muitas vezes a pessoa tem vontade de perguntar e tem vergonha, tem timidez ou não tem oportunidade, e a gente pergunta sem ofender, sem constranger as pessoas, e a gente já abordou diversos assuntos desses da Rádio Peão. Coloca um ou dois aí para nós. Por exemplo, vamos falar. Vamos. Por exemplo, o prefeito Joaquim Maia, que muito se dizia na época da gestão dele, que falava que era seu cunhado quem mandava na prefeitura. Rádio Peão, Ave Maria. Falou muito audiência isso. Total. E aí, eu falei, Joaquim, muito se falava que era seu cunhado quem mandava na prefeitura na época da sua gestão. Procede isso? E ele teve a oportunidade de responder, esclarecer aquela... Muito melhor do que sair perguntando na rua quem foi mais que ouviu, né? Olha, é até uma oportunidade que a gente dá. E que ele tem. Como nós perguntamos também pro Otoniel na época, falou, Otoniel, o pessoal fala aí na Rádio Peão que o seu filho saiu daqui para os Estados Unidos fugido. Procede isso? E ele respondeu lá. Também, né? Olha só. Muito bom. E a gente essa Rádio Peão é boa. Moço. Essa Rádio Peão é boa, viu, Davi? Cara, nós recebemos o ex-governador Mauro Carlesse. Foi outra passagem marcante. Ganhamos frango e melancia para fazer o frango lembro, e melancia. outra passagem marcante lá no Cerrado. Conversamos sobre o processo de impeachment, lei da mordaça. Então, mas tudo de maneira tão tranquila, tão descontraída, que o pessoal fala com tranquilidade. Então, você vai concordar ou não com a resposta dele? Aí o critério é da sociedade. Mas sabe por que fala com tranquilidade, Fábio? Porque tanto lá quanto aqui, a gente pergunta sem politicagem. Isso. Ou seja, é uma pergunta aberta, não é uma pergunta carregada. Com o interesse de esclarecer o fato. Com interesse. Que a nossa missão realmente é essa, de perguntar aquilo que os nossos, no caso, internautas, espectadores e ouvintes têm vontade de perguntar. E aquela oportunidade é importante. Sim. Eu acho que teve um também que a gente não se for lembrando aí, vai soltando. Vamos soltando. Vamos soltar as pérolas que hoje é o dia de comemorar. Eu acho que ninguém, não sei se pergunta. Não, você já deve ter perguntado. Mas a gente perguntou lá também. Por exemplo, o Ronivon, quando teve a visita presidencial aqui, que ele foi lá no Palanque e falou sobre pedindo a emancipação de Luzimangues. A gente perguntou, prefeito, mas como é que é essa questão da emancipação de Luzimangues? Todo mundo fala que Luzimangues é a galinha dos ovos de ouro de Porto. Então lá ele deu uma outra versão de o que representa Luzimangues para Porto Nacional. E que muita gente não sabia. Que muita gente não sabia. Que Luzimangues dá prejuízo a Porto Nacional. Quem é que sabe disso aqui? Pouca gente. E aí quem está ouvindo agora, Aurivan está doido? Não. Pode procurar os dados na prefeitura do que Porto Nacional gasta e o que vem de lá para cá. E o que tem para receber de impostos que não recebe. Exato. Faça o confronto desses dados que você vai ver. Sim. Então, todas essas informações a gente extrai ali. E um outro fato que eu estou lembrando aqui, que é interessante, Aurivan, é que isso é da ferramenta podcast em si, não só do Cerrado Dinâmico. Isso foi confirmado agora nas eleições presidenciais e a gente conseguiu fazer na eleição agora para governo e Senado, né? Que é o espaço para a política, o espaço para as eleições. Por exemplo, o ex-governador Mauro Carlesse, que esteve lá com a gente, inclusive no mesmo dia que esteve aqui com você, né, que bateu um papo aqui contigo, ele relatou pra gente, falou que ele não tinha tempo de TV, que o tempo de TV que ele teve foi lá no Cerrado Dinâmico. Né? E assim como foi aqui no seu programa, que você transmite também pro YouTube. Então, assim, a gente tem esse prazer de levar para as pessoas, para a comunidade, a capacidade dele olhar o político e poder escolher, tomar decisão sobre o seu voto. Isso é muito gratificante para a gente e esse é um papel, uma função social do Cerrado Dinâmico.
E tem que ser uma função de todos os veículos de comunicação, assim como o Cerrado Dinâmico hoje é um ótimo, excelente veículo de comunicação. Essa é a nossa missão, de dar oportunidade para que aquele que vai votar, se tiver alguma dúvida, quem sabe, possa naquele momento esclarecer, né? Dissipar tudo aquilo que está ainda colocando até seu voto, né? Numa situação de indecisão. Exatamente. Teve uma questão também que, inclusive, foi a nossa maior audiência ao vivo, né? As nossas 2 maiores audiências ao vivo, de visualizações, que foi a questão da greve dos professores. Né? Certo. O que a gente viu ali? A gente viu a oportunidade de ofertar para a comunidade os 2 pontos de vista, com um tempo vasto para cada um defender o seu ponto, sem confronto, e para que todo mundo, que a própria sociedade tirasse suas conclusões. Então nós levamos lá os representantes dos professores, né? Foi a professora Aline, não é isso? Isso. A professora Aline foi lá, fizemos um episódio de 2 horas, eles explicando as reivindicações dos professores, por que eles estavam cobrando, etc, etc, etc. 2 horas ali de tempo para eles falarem sobre. Depois trouxemos o prefeito Ronivon também, e ele também deu a visão da prefeitura, como é que era, o que estava acontecendo, por que disso, e cada um deu o seu ponto de vista e coube a sociedade escolher qual era o ponto que iria defender. Mas a gente ofertou para a sociedade os 2 pontos. Então isso é um dos episódios que a gente mais se orgulha de ter feito. Ótimo, excelente, é isso aí que tem que se fazer, que a nossa missão é essa, né? Transmitir informações para deixar a população à altura para tomar sua decisão. Vamos entrar em outros pontos interessantes lá. Se você tiver algum aí, geralmente a gente anota alguma coisa. Olha, quando eu fui lá, não anotei nada não, mas... Olha, Aurivan, uma outra personalidade que a gente se orgulha de ter conseguido levar no Cerrado Dinâmico também, que é assim, não desmerecendo os demais convidados, mas é porque a relevância de todo o trabalho nacional do convidado foi o treinador Vanderlei Luxemburgo. Né? Também. Que é uma pessoa importante, uma pessoa que, o único brasileiro que treinou o time do Real Madrid. Então a gente teve a oportunidade de bater um papo com ele. Ele então ainda era pré-candidato a senador, e foi muito legal ali aquela oportunidade. Ele colocou os pontos de sua candidatura, ele falou pra gente também sobre futebol, sobre seleção, enfim, e é um episódio que nós nos orgulhamos bastante também. Quando ele retornar outra vez, vai ter mais para falar, né? Porque o próprio Amasta tomou uma decisão que ele não gostou muito, né? Aí, mas foi depois que ele passou por lá, não foi isso? Teve uma pequena luta de capoeira, teve uma situação. Aliás, não foi só lá com relação ao partido PSB do Amasta e do Vanderlei, não. A gente teve isso também lá nas possíveis alianças entre o Irajá Abreu e o Damaso, né? Damaso, é isso aí. Isso. Bom, e com relação aqui, deixa eu ver, nessa matéria, né, que nós pegamos aqui uma reportagem excelente, o Portal MV até reproduziu, lá do T1 Notícias, vocês colocaram, né, foi o primeiro podcast, inclusive com áudio e vídeo. Né? E lá usa-se também o termo MesaCast. Isso. Explica para nós esse termo, né? Ele é um pouco... Isso, Aurivan, é o seguinte, é porque o podcast, ele nasceu no formato apenas áudio. Né? O podcast... Parece que o G1 até hoje, né, Yuri? Ainda faz só áudio, né? Isso. O podcast, ele é uma derivação do rádio, né? Ele é uma evolução do rádio. E aí, houve nos Estados Unidos o Joe Rogan, que é conhecido, vai apresentar o MMA. Ele fez um podcast nesse formato, com a mesa batendo papo em vídeo no YouTube. E aí o pessoal do Flow Podcast replicou esse formato no Brasil, né? E aí ficou conhecido, como sempre é um bate-papo numa mesa, como MesaCast. Que poderia ser Tablecast. Poderia para seguir, né? Isso. Taboca é melhor, porque então, pois é sempre interessante. Aí nesse caso, vocês foram os primeiros aqui, isso. Né? Aqui no estado do Tocantins, nós somos os primeiros a fazer nesse formato. Isso. Nós temos também uma marca que a gente se orgulha também, que nós somos um dos primeiros podcasts do Brasil a estar em áudio e vídeo no Spotify. No Spotify. Isso como é que é? Porque o Spotify geralmente gosta de uma situação mais só ligada a áudio, né? Isso, ele nasceu de áudio, né? Músicas, podcasts, enfim, só no áudio. Mas ele começou a abrir também, né? Inclusive teve o primeiro projeto também, foi com o Joe Rogan, depois veio pro o Podpah. O cara é fera. Menino Joe. Ele, depois aqui no Brasil foi com o Podpah, que é um dos maiores do Brasil também. Foi o formato áudio e vídeo, e logo em seguida abriu para alguns poucos no Brasil. E o Cerrado Dinâmico foi contemplado com esse recurso de estar em áudio e vídeo, e ainda somos o único no Tocantins estar em áudio e vídeo no Spotify. Ótimo, que bom. Além do Spotify, vocês estão no YouTube?
No YouTube, no Instagram, Deezer, no Deezer. No Google Podcast, Certo. Apple Podcast, no Castbox, em praticamente todas as plataformas Onde de você áudio. quiser, tá nós lá. Tem pensamento de trazer um formato para o rádio também, não? De repente... Ainda não pensamos nisso, mas é uma possibilidade. Podemos amadurecer a ideia. Pois é, de repente, né? São 2 vezes por semana ou só uma? Ou depende muito? Depende. Sempre tem uma vez na semana. Isso. Uma vez é certeza. Uma vez é por garantido. semana, certo. Aí Agora pode ser que, dependendo do convidado, pode ser que, por exemplo, igual a gente fez um episódio com o cantor Zé Otávio, que está em ascensão aí no Brasil todo, estourando aí com as músicas dele. E a gente já tinha feito o episódio na semana e o Zé Otávio ia cantar aqui na sexta. Então a gente entrou em contato com a assessoria ali, tentamos conseguir e tal. Conseguimos, fizemos o segundo episódio, um episódio extra com ele na sexta-feira. De oportunidade, né? Certo. Assim como a gente fez também com o Lambaçaia, que foi uma coisa que a gente fez agora, nossa primeira experiência fora dos nossos estúdios, né? Que a gente foi para pecuária. Nós levamos toda a nossa estrutura lá para pecuária, transmitimos ao vivo, lá direto dentro do Parque de Exposições. E aí fizemos com o Sergiate, fizemos com o Sidmar Gomes, com outras personalidades referentes ao agronegócio. E também com o cantor Lambaçaia também, o Léo do Móvel. Então, que tal a experiência fora do estúdio? Do Cerrado Dinâmico fora do estúdio? Foi fantástica. Foi fantástica a experiência. Então, pode evoluir para outros eventos. E, claro, com certeza. A gente já tinha a vontade de fazer isso, já tinha tentado em outros, não foi possível, mas no Parque de Exposições, na Expo Nacional, a gente conseguiu fazer isso e ter um contato mais próximo com o nosso público, poder mostrar para eles como funciona a estrutura, sabe? Levar eles conhecer melhor o podcast, conhecer a gente e a gente conhecer eles. Foi uma experiência fantástica. Quem sabe vem Carnaval por aí, Semana da Cultura, 2023, quem né? Sabe, Quem sabe. Conversem conosco, prefeito. Conversem conosco. Podemos adiantar alguma coisa do que vai ser o episódio de número 100 hoje? Hoje tem muita coisa, né? Hoje então a gente vai fazer um episódio. A gente pensou muito em como fazer esse episódio 100, né? E aí a gente chegou na conclusão de que para celebrar essa data, a gente não precisava ter um convidado especial. O convidado é o Cerrado mesmo. Então a marca é a gente. Então a gente vai fazer um episódio bem mais intimista, somente eu e Yuri, falando sobre a nossa história de vida, como surgiu o podcast, algumas informações de bastidores. Já antecipamos aqui essa daí. Antecipamos algumas coisas. Tem informações dos bastidores, coisas que aconteceram nos bastidores que a gente não falou aqui, que a gente vai falar lá. E também selecionamos aí um show de prêmios, corremos atrás aí de um show de prêmios pro pessoal, quase R$5.000 em prêmios que a gente vai sortear hoje. Inclusive uma assinatura da Net Prime de um ano, né? Isso. Um ano de internet eu vi grátis. Esses prêmios, rapaz. Eu fiquei, eu vou participar também. De repente. Cola lá. Estão todos convidados para participar. Então tá bom, pode falar dos prêmios. Então assim, a gente vai ter um ano de internet. Um ano de internet grátis, né? Inclusive Net Prime, que eu sou cliente e sei que é boa. É boa. Fazer logo o merchan aqui, Exatamente. O merchan. E vamos sortear também um celular, um Xiaomi Note 11 128GB. Olha só o celular, meu irmão, oferecimento da Eletropaulo, celular top, um dos mais procurados no momento. Eletropaulo sempre parceira da gente também. Vai dar esse celular aí pra gente sortear. Vai ter também um Pix de R$100, quem tá precisando de grana aí. 100? 100 episódios, R$100. R$100. Esse é oferecimento do Cerrado Dinâmico mesmo. Cerrado Dinâmico mesmo. Nós já fizeram a vaquinha lá. Tá. Nós que vamos fazer esse sorteio do Pix de R$100. Tem muito mais, né, Yuri? Deixa eu ver, temos rapamos todas as economias. Um ano de internet, a Net Prime, por exemplo, o meu plano de 300 mega está em torno de 119. Um ano são 12 vezes 119, 120. Detalhe. Tem esse um ano de internet, é internet mais TV Net Prime com 60 canais. TV para assinatura também? Isso. Vai no pacotão? Vai no pacote. Nossa, então não é só internet não, vale a pena. E para participar, para concorrer aos prêmios, o que é que o internauta, que eu vou estar lá no meu computador, deve fazer? Aurivan é muito difícil, é um processo muito complexo. Muito complicado. Você tem que ir lá então no diga YouTube. Aí o passo a passo. Você vai no YouTube, vai no nosso canal do YouTube, vai lá, youtube.com/Cerrado Dinâmico. Ou se você já tem um aplicativo do YouTube no seu celular, na sua TV, procura lá Cerrado Dinâmico, vai aparecer a gente lá, esses dois rostos lindos aqui, bonitos, né? E aí você vai lá, se inscreve no canal, tem que estar inscrito no canal, segue a gente no Instagram também e na hora a gente fala o que vai rolar lá pra gente fazer o sorteio. Então, o passo mais importante é estar presente na live. Está presente todas as instruções. Se inscreve e fica presente, que a partir dali... Todas as instruções para concorrer vão ser dadas durante a live. E eu já posso adiantar que para concorrer vai ter perguntas que vão ser feitas, que vai ter informação durante a live. Então é importante que a pessoa fique desde o começo e fique ligado, porque, por exemplo, pode surgir... Quando foi isso?
Ou o que é aquilo, quando tá. O que a gente acabou de falar aqui. Exatamente. Pode surgir alguma coisa nesse sentido. Então, meu amigo, não é só ficar lá cochilando, aguardando o sorteio, não. Acompanhe os conteúdos. Tem que acompanhar os conteúdos. As perguntas estarão dentro do contexto, algumas, não é isso? Justamente. Olha, então tem que ficar ligado, para ficar bem assim, informado. A gente vai ter também muitos outros prêmios. A gente vai ter, por exemplo, o pessoal do Tô no Lucro vai dar um cupom de R$50, mais um frete grátis para a pessoa. Olha, então, sei lá, pode Tô no Lucro pizza, também. Tô no Lucro com a gente. Tem também uma limpeza dentária com a doutora Raissa Krishma, que é anunciante de Cerrado Dinâmico, também vai ter. Uma limpeza. Um carregador portátil, oferecimento da Comando então Importados. Muita coisa, cara. Muita coisa. Tem um par de ingressos para a peça teatral do Arte Palco, que vai estar em cartaz aqui em Porto Nacional. Casos Insanos. Insanos. Excelente esse grupo, né? Arte Palco, acho que é de Araguaína. Acho que eles são pelo de menos fazem muitas atuações com a galera lá. daqui. Então, tem uma assim, extensão, eu acho. Eles já fizeram turnê pelo Brasil inteiro, São Paulo, Rio, Nordeste, Goiás, e agora eles vão vir aqui em Porto, dia 23, e vão encerrar a turnê em Palmas, dia 26. Então, assim, então já vai ter um par de ingressos. O par de ingressos vai ser sorteado hoje durante a live. Ótimo, tá bom demais então. Eu vou estar lá, que eu vou ver se consigo alguma você coisa. Um par de ingressos aí, você e Valdemito lá. Olha só, né? Casos insanos. Tem alguém aí na nossa transmissão querendo alguma coisa, não? Só acompanhando mesmo o bate-papo. Então tá bom. O pessoal tá de olho. Então, muito obrigado pela participação. Se tiver algo que vocês queiram falar que a gente, de repente, nesse bate-papo não mencionou, podem ficar à vontade. Não, só agradecer a você, Aurivan, pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui falando dessa marca importante pra gente. Nosso 100º episódio é uma marca importante para o Cerrado Dinâmico e eu acredito que para o cenário de podcast no estado, que é o que mostra a nossa constância, a nossa determinação, porque desde que surgiu o podcast, principalmente no estado do Tocantins, que nós somos o primeiro e a gente está sempre ali monitorando como está o cenário, muitos surgiram e muitos pararam. Então essa é uma forma de celebrar a nossa determinação e a nossa constância. Ótimo, e porque iniciar é fácil. Isso. Permanecer, aí vem a questão, né? Porque tem custo, tem tudo. Exatamente. E do Fábio, a gente vai ouvir o que nesse final? Então, só convidar o pessoal para acompanhar a gente. Lembrando que esse show de prêmios a gente escolheu com muito carinho, que é para celebrar também os nossos ouvintes, nossos acompanhantes aí. Acompanhantes, espectadores. Nossos espectadores. O pessoal que acompanhou a gente durante esses 100 episódios. Sem sombra de dúvida, pode soar de uma outra forma, mas é acompanhante também. Sim, né? Que acompanha o nosso trabalho. Então, a gente preparou esse show de prêmios para presentear esse pessoal. Então, convidar todo mundo hoje às 19h30 ao vivo no YouTube. Quem já está no YouTube aqui, terminar aqui, já corre lá, vai lá, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não esquecer, para não perder o começo, que vai ter muitos prêmios. Inclusive, tá chegando, toda hora tá chegando mensagem aqui com novos prêmios. Ótimo. Já recebi a mensagem aqui que teremos 4 camisetas oficiais do Interporto para sortear também. Oficiais do Interporto? Então, meu amigo, vamos ter que acompanhar completamente. Vai que alguém chega mais tarde e fala, vai ter um Pix de R$500. De repente, né? Esse Pix de 100 sobe. Ou então outros podem entrar, né? Outros Pix, né? Pois é. Aurivan, é só ressaltar que no total de todos os prêmios são quase R$5 mil em prêmios que nós vamos sortear hoje nesse episódio. Ótimo, então tá bom. Parabéns pelo 100º episódio, parabéns pelo pioneirismo no que se refere a essa linha importante de comunicação. Repito, é mais um veículo de comunicação que está aí consistentemente e, sem sombra de dúvida, a tendência é crescer muito mais. Show de bola, valeu demais, gente. Valeu. Valeu, Yuri. Valeu, obrigado. Valeu, meu irmão.